Pegando no exemplo do processo Casa Pia, na opinião pública desta tarde, queremos saber então porque é que a justiça portuguesa é tão demorada. Parece-lhe que é um problema de legislação, da forma como os agentes judiciários atuam ou a falta de meios? Já se sentiu prejudicado pela lentidão da justiça em Portugal? Contamos com a sua participação. Os números de telefone são os habituais, 21416-147 ou 21416-148. Pode também enviar a sua mensagem por correio eletrónico, o endereço é opiniãopublica@sic.pt, ou deixar o seu comentário no site do programa em sic.sap.pt/opinião pública. No inquérito telefónico, a pergunta é: acredita que é possível tornar a justiça mais célere, mais rápida? Se sim, 760-300-381. Se não, ligue o 760-300-382. O custo de cada chamada é 60 cêntimos mais IVA. E é nosso convidado esta tarde, Manuel Ramos Soares, secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito boa tarde. Pegamos precisamente neste processo Casa Pia. 5 anos, 450 audições e ainda não há, comentávamos há pouco, não há data para acabar. E isso é terrível, porque estão vidas suspensas deste processo e é um processo delicado. Este processo é um processo que é um bom laboratório para estudar alguns defeitos da legislação processual e dos procedimentos processuais. Não estou aqui a referir-me aos sujeitos processuais porque não tenho conhecimento do que é que cada um anda a fazer. Porque, do ponto de vista do cidadão, é evidente que este julgamento é excessivo. Ninguém compreende um julgamento de 5 anos, até agora. Estou convencido que está toda a gente farta de julgamento, os juízes estão fartos de fazer este julgamento, os advogados devem estar fartos de fazer o julgamento, os arguidos certamente fartos de estar à espera de uma decisão. Agora, que o processo tem em si fatores de complexidade que outros não têm, tem. Este processo, disse há pouco, teve 450 sessões, foram ouvidas 1000 testemunhas. Neste momento ainda o processo não tem decisão, já há 150 recursos. As atas de julgamento são dezenas de volumes. Portanto, está a ver que não é um processo simples, isento de fatores de complexidade. Mas como é que se podem, quebrar algumas dessas complexidades? Mais meios, mais gente? Eu acho que a questão dos meios e das pessoas, neste caso, não é explicação. Há fatores diversos para explicar porque é que os processos, em regra, demoram. Eles também demoram em todo o mundo. O problema não é um problema de Portugal. Os processos são sempre morosos, na opinião das pessoas que estão à espera de uma decisão. O panorama em Portugal, com franqueza, não é preocupante comparado com outros países europeus, mas eu não quero ir para aí no sentido de dizer que estamos melhor que os outros, que isso pouco importa para as pessoas. E também não é verdade. Não, quer dizer, se olharmos para os relatórios, para o relatório europeu que avalia a qualidade e a celeridade dos sistemas processuais dos países da Europa, nós estamos no primeiro terço, em termos de celeridade. Portanto, não estamos mal, como as pessoas às vezes dizem, mas, francamente, isso para o cidadão pouco importa que o nosso seja, que haja piores que o nosso. Agora, o que lhe dizia é isto, há um fator que está identificado, ainda hoje o Presidente do Observatório da Justiça o identificou, que tem a ver com a ausência de instrumentos que um juiz tem no processo para permitir que o processo chegue àquilo que é o seu destino, que é a decisão. E, na verdade, o juiz, com as leis processuais que temos, está um pouco amarrado. Veja este exemplo que eu lhe dei. Este processo ainda não chegou à decisão e já tem 150 recursos. Significa que foram dados centenas de despachos, certamente centenas de incidentes processuais, horas de advogados a ditar requerimentos, contra-requerimentos, e tudo para chegarmos a uma situação em que, não havendo decisão, quando houver recurso, já há 150 questões para decidir. Se chegarmos à conclusão, no fim, que estas 150 questões não tinham razão de ser, temos aqui uma prova de que houve utilização de meios processuais que eventualmente não deviam ser utilizados. E será a culpa dos advogados? Não, a questão não é, quer dizer, eu não quero, os advogados têm... Mas acha que os advogados também não trabalham para facilitar o andamento da justiça? Num processo, há sempre uma parte que quer que o processo chegue ao fim depressa, que é aquela que tem razão. Mas aqui também os advogados dos arguidos deviam querer isso. Eu penso que a partir de certa altura começaram a querer, mas talvez no início não fosse assim. Se for olhar para as gravações das declarações, vai ver que houve uma... Porque já se fartaram. Na verdade, se calhar não esperavam 5 anos depois ainda não ter uma decisão. O que eu quero dizer é que há sempre no processo fatores de atraso e de morosidade que o juiz não consegue controlar. Porque o juiz acaba por estar amarrado... E podia conseguir controlar. Não, se nós tivéssemos outra lei processual, se olhar para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tem, por exemplo, a possibilidade de o
o juiz que conduz o processo dizer ao advogado: o senhor tem 1 hora para ouvir esta testemunha, o senhor faz um requerimento, mas não passa das 10 páginas. Portanto, tem uma faculdade. Agora, claro que isso exige também que o sistema tenha confiança no juiz. Porque se atribuirmos estes poderes ao juiz, o juiz tem que ter um grau de confiança do advogado e do sistema que permita usar os poderes. E acha que em toda esta circunstância de queixas da justiça, da morosidade da justiça, o papel do juiz e a forma como os juízes são vistos na sociedade ficou muito afetado? Com certeza, veja, se um exemplo qualquer simples, quer dizer, se uma pessoa empresta dinheiro a outra e assina um papel para declarar que lhe emprestou 5.000 euros, se depois a outra não paga e vai para o tribunal e consegue atrasar o processo para não pagar 3 ou 4 anos com recurso para a relação, com recurso para o constitucional, e depois, finalmente, 5 anos depois, a pessoa tem uma sentença a dizer: condena o senhor A a pagar os 5.000 euros que deve ao senhor B. Começa o calvário da ação executiva porque não consegue penhorar, porque não encontra um solicitador de execução. Evidentemente que isto causa, na imagem da justiça, um dano razoável, porque as pessoas, evidentemente, não acreditam num sistema que funciona assim. E o juiz é sempre o rosto da justiça. Bom, com certeza, também a nossa função é essa, quer dizer, também não fazia sentido o juiz estar no centro do processo e sacudir a água toda do capote e dizer: não tem culpa nenhuma. Portanto, eu não estou aqui a fazer isso, mas agora o que quero que as pessoas percebam é que há no processo fatores de morosidade. O processo, em vez de ser um conjunto de regras que diga como é que os sujeitos processuais apresentam o caso, com condições de igualdade, para levar uma decisão justa, é um conjunto de obstáculos que o juiz, que vão sendo postos à frente do processo de decisão e que o juiz tem de ir torneando, contornando, saltando, para finalmente conseguir fazer aquilo que é suposto fazer, é decidir. Vamos então começar a ouvir os telespectadores que nos contactam esta tarde. Chamo o João Serra, que nos liga de Póvoa de Santiria. Boa tarde, João. Boa tarde. Boa tarde para si e para o seu convidado. Sr. Dr. Juiz, eu digo sinceramente, quando o senhor acaba-me de dizer que nós temos uma justiça tão boa ou melhor do que nos outros países, é um espanto tão grande que eu digo sinceramente, hoje é dia 25 de Abril e temos também o 25 de Novembro, não é? Que se resolveram, quer uma data, quer outra, em espaço de horas, resolveu-se tudo. Não é? Como é que um processo desses, os juízes, porventura, tivessem crianças na sua família abusadas, deixariam este processo correr estes anos todos à vontade de Sua Excelência os seus doutores advogados? Este problema, na minha perspectiva, efetivamente não vai ter exatamente solução nenhuma. Porque se tivesse, já era para ter há muito tempo, nem que nós tivéssemos que mudar leis, fossem elas da Assembleia da República ou fossem elas de outro lado qualquer. Este problema não pode, na minha perspectiva, morrer tão bem solteiro, Sr. Doutor. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. A pior peça instrumental que existe no Estado é o Poder Judicial. E estivemos à beira, talvez, não sei de que outro problema qualquer. Porque nós, como cidadãos, e vivendo noutra democracia que não é esta, temos direito e acesso a saber de todos, mas de todos os processos em curso como cidadãos portugueses. O que não se passa é de facto nada disto. O senhor há pouco disse que havia gravações. Eu, se for querer ouvir as gravações, com certeza absoluta que não me vão dar. Aquilo que eu lhe digo é isto. Este problema, para um português como eu, não vai acabar bem. E não vai acabar bem porque quem vai ter razão é exatamente aqueles que são acusados. Muito obrigada, João, pela sua participação. Chamo o David Ribeiro, que nos liga de Matosinhos. Boa tarde, David. David? Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Faça favor, estamos a ouvi-lo. Muito boa tarde. Eu não tenho estado, até porque coloquei o som baixo da televisão, não tenho estado a ouvir os argumentos do Sr. Dr. Juiz. Creio que é Dr. Juiz, não é? Sim. Creio que sim. Estamos a falar de morosidade da justiça. Eu só queria colocar uma questão. Eu sou uma das lamentáveis vítimas da morosidade da justiça. Sou sócio-gerente de uma empresa que colocou uma ação em tribunal pelas dívidas de outra empresa em 2001
Para resumir, porque depois estarei à vontade. Eu estava por acaso a trabalhar nesse processo, se me permite, não sei se irei ter muito tempo. Estava a trabalhar nesse processo aqui no meu gabinete, porque já enviei até, portanto, para o Provedor de Justiça, para o Conselho Superior da Magistratura, pelo seguinte. A empresa que me devia teve uma ação de execução fiscal, executória, para a dívida que tinha, foi condenada por manobras dilatórias e recorreu. Os juízes do Tribunal entenderam que as penhoras que eu tinha efetuado não eram motivo para estar preocupado e denegaram essas penhoras. Imediatamente essa empresa aproveitou para alienar os bens, não me pagou. Consegui executar essa empresa. Essa empresa, quando foi notificada para a execução, apresentou-se à insolvência, isto em 2006, apresentou-se à insolvência. Foi decretada a insolvência dessa empresa e um dos argumentos dessa empresa foi dizer que, se for necessário mais identificação, eu identifico-me plenamente. Foi dizer que uma das dificuldades dela era o facto da minha firma ter colocado penhoras para a execução para o recebimento dessas vendas. Acontece que foi feita a sentença declaratória de insolvência e imediatamente, em prazo adequado, a minha firma colocou embargos à insolvência, atropelando todas as leis do CIR, o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia. Eu posso identificar o processo, é 824-06. Eu peço é que seja rápido, David, temos muitas pessoas eu peço desculpa, é que... Sim. O que acontece é que, apesar de todos os embargos, não foram julgados os embargos sequer, foi colocado o plano de recuperação dessa empresa. Entretanto, ao arrepio de toda a legislação, foram feitos. Nem sequer foram registada a declaração de insolvência na Conservatória Comercial nem no Registro Predial. E acontece que o Tribunal da Relação veio anular tudo isso, entretanto foram alienadas já frações. Eu neste momento estou-me a deparar, 10 anos depois, para receber a minha dívida, estou-me a deparar com dificuldades várias. Porque já participei ao Ministério Público. Isto já foi para o... Estamos a falar numa dívida de quanto, se pode dizer? 260 mil euros. Uhum. E é o valor que tem a receber agora? Como? É o valor que tem a receber agora? É o valor, sim, sonegando alguns juros, será sensivelmente esse valor. Colocou em risco alguns postos de trabalho, felizmente as coisas não têm corrido muito mal, mas com muitos sacrifícios. E a morosidade da Justiça dá para estas manobras dilatórias, e é bom chamar a atenção para esta situação. É que o juiz passou por cima, portanto, fez ouvir orelhas moucas, tem cerca de 10 chamadas de atenção, quer do meu mandatário, quer da minha firma, tem cerca de 10 chamadas de atenção de contradições, de irregularidades e ilegalidades. O Sr. Dr. Juiz está aí e sabe perfeitamente do que é que eu falarei. Do 121 do CIR, do 194... David, mas isso são questões muito pormenorizadas que as pessoas que estão em casa... Não estamos a falar aqui para o estúdio, estamos naturalmente a falar para as outras pessoas. Mas evidentemente que isto prejudicou imensos credores, está a prejudicar, e precisamente pela inércia dos tribunais e pelos juízes não darem... Aliás, uma das coisas que aconteceu há muito pouco tempo foi que eu fiz reclamações e protestei a apresentar provas em tribunal, e a única coisa que sucedeu foi desentranhar a minha reclamação e dar-me uma multa de 4 unidades de conta. Muito bem, David. Fica aqui... Se necessário, assim que eu forneço todos os elementos deste processo à FIC. Fica pelo menos aqui uma série de dados para a conversa. Chamo Álvaro Gomes, que nos liga de Inglaterra. Boa tarde. Álvaro. Boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Eu peço que baixe o volume da televisão. Sim. Estou sim? Sim. Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu falo de Inglaterra. Eu queria dizer que a justiça em Portugal, por vezes, dá-me vergonha de dizer que sou português. Porque de onde olhar para a Inglaterra, que aqui em Inglaterra não olham a nomes e não olham a pessoas. E em Portugal,
a justiça é uma vergonha, começando pelos juízes, que têm medo dos nomes, têm medo dos advogados. Já de ver, uma pessoa que tenha dinheiro vai para o tribunal, com um grande advogado, como o João Navais, como advogados assim. E, infelizmente, quem mente mais é quem ganha em tribunal. Porque grandes nomes, como advogados, ganham sempre. Os próprios advogados é que dizem para mentir. Eu tenho um amigo meu em Portugal que apanhou 7 anos de prisão, que era um consumidor de droga. E a senhora sabe que droga é uma doença. E o juiz deu-lhe 7 anos de prisão. Um pai de 2 filhos menores, 2 crianças. Era só isso que eu queria dizer. A justiça em Portugal está uma vergonha. Quem tem dinheiro é que ganha. Nunca é preso. Muito bem, Álvaro. Obrigada então pela sua participação. Chama António Mendes, que nos liga de Carnaxide. Boa tarde, António. Boa tarde, deixe-me cumprimentá-lo a si e ao juiz que está em estúdio. Olha, temos que começar por clarificar muito bem o que é o sistema judicial. Porque culpa-se os magistrados e juízes impropriamente, porque o sistema judicial é constituído pela ordem jurídica portuguesa, a começar na Assembleia da República, pelo Código Penal e Código de Processo Penal. Depois, pelos magistrados e juízes, pelos advogados e por uma sociedade onde a ética escasseia. Este é um sistema jurídico em que nós trabalhamos, sob o qual é exercida a justiça. Depois, nós temos, por exemplo, um sistema que é demasiado garantista, isto dá muitas garantias, o que complica extraordinariamente a vida aos magistrados e juízes. Porque culpar, como muitas vezes faz, no meu ponto de vista, injustamente, quando o Código do Processo Penal, o Código Penal, estabelece uma série de dificuldades com que o juiz se defronta, independentemente da sua opinião pessoal, ele tem que cumprir a lei na qual ele não pode interferir, uma vez que há a separação de poderes. E, portanto, lei que lhe dificulta extraordinariamente, por exemplo, comprovar que nós estamos perante uma situação de corrupção. A sua convicção pessoal e os meios que encontra têm que se ajustar à lei existente, que é extraordinariamente difícil, porque, no meu ponto de vista, os principais responsáveis, nós temos que ser claros nisto, é a classe política. A classe política tudo faz para que seja extremamente difícil, particularmente ao nível dos crimes de corrupção, porque eles próprios têm a perspectiva de poderem ver os seus partidos ou os próprios envolvidos em casos dessa natureza. Daí, fazerem leis complexas, difíceis, onde se torna quase impossível comprovar que há um cidadão que é corrupto. Isso é extremamente difícil para o juiz, independentemente da sua convicção pessoal. Depois, veja, por exemplo, o caso Casa Pia, em que o próprio sistema, e os juízes não têm culpa nenhuma nem os magistrados, em que o número de testemunhas é ilimitado. Isto é, nós podemos ter, teoricamente, um processo, parece que o processo Casa Pia já tem milhares de testemunhas. Ora, isto é incompatível com a morosidade. É o juiz responsável pela lei que permite que as testemunhas sejam ilimitadas. O juiz não tem poder para alterar a lei. Os juízes e os magistrados não podem, uma vez que há independência de poderes, eles próprios nem sequer podem interferir na sugestão da alteração de lei, porque isso é visto como uma intromissão. Ora, portanto, temos que centrar isto no seguinte: é o poder político que não dá meios. É o poder político que elabora leis complexas que torna extremamente difícil aos juízes e magistrados exercer o seu papel. E é aqui, no meu ponto de vista, que se encontra o centro do problema. E a opinião pública portuguesa anda muito enganada, porque muitas vezes apontam para os pobres juízes que nem sequer podem falar. É que eu devo dizer que não tem nada a ver com... Tenho alguns amigos que são, de facto, juízes, mas não tenho um interesse pessoal na matéria. Agora, eles nem sequer se podem defender por uma questão de ética, que é uma coisa que escasseia na sociedade portuguesa. Portanto, diria, para terminar, responsabilidade principal e quase total. Classe política faz leis inadequadas, tudo faz para que não seja fácil identificar um clima de corrupção e a pessoa, e por outro lado não dá os meios necessários, porque, repare, para o crime económico, para combater o crime económico, é necessário pôr à disposição do juiz meios técnicos qualificadíssimos que custam dinheiro. E isso este governo pelo menos não faz. Este governo tudo fez. Muito bem, António. Ficou aqui... contrário. Boa tarde. Boa tarde, António. Muito obrigado pela sua participação. Chamo o José Correia, que nos liga de Matosinhos. Boa tarde, José. Boa tarde para si e para o Sr. Juiz. Em primeiro lugar, eu queria dizer que talvez o Sr. Juiz, no elogio que fez à justiça portuguesa, quererei eu dizer, ele tem razão, porque ele vive noutro Portugal que não o meu. O meu Portugal é o Portugalinho dos pobres. Porque a justiça
não é morosa para os pobres. Os pobres levam-na bem em cima, com justiça ou sem, com culpa ou sem. Levam-na bem em cima. Agora, quem pode, quem tem nome, quem vive no grande Portugal, no Portugal dos ricos, é que pode elogiar a justiça. E eu não posso. Eu não posso elogiar. Pegando no caso Casa Pia, e não só no caso Casa Pia, é uma autêntica vergonha. Enfim, não acredito na justiça, não acredito em nada, nos políticos, nos juízes, nos advogados. Portanto, vejo tudo roda à base do dinheiro, de interesses e do bem-estar, está a perceber? E de politiquices. Portanto, eu relembro aqui, acho que era o primeiro juiz que tomou conta do caso Casa Pia, que hoje está a pagar a fatura, talvez, de ele ter querido ser justo. Quando ele quis ser justo, quis impor a lei, e ele quis trabalhar, quis fazer o que era correto. Esse homem hoje, eu não me lembro agora do nome do senhor. Rui Teixeira. Rui Teixeira, é evidente. O senhor juiz Rui Teixeira, hoje, está encostado para o canto, não é? Está a pagar a fatura daquilo que ele fez. Ou seja, ele procurou-se apenas fazer o trabalho dele. E o que é que lhe aconteceu? Eu pergunto, e é isto que o povo tem que olhar. Portanto, esse senhor juiz Rui Teixeira devia ter todo o apoio do povo português e devia ser lembrado como um exemplo, não o que estão a fazer. Ele foi encostado e eu pergunto, isso é justo? Muito bem, José, obrigada pela sua participação. Nunca mais ouvi na televisão. Muito obrigada, José, pela sua participação. Chamo Maria Silva, que nos liga de Torres Vedras. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Eu queria pôr um assunto que eu fiz, uma compra de uma penhora aqui nas finanças de Torres Vedras, onde a justiça realmente não existe, porque eu comprei uma coisa que estava empenhorada, um senhor que era viúvo e que tinha 3 partes empenhoradas pelas finanças, onde havia 2 herdeiros, onde as finanças me venderam a parte da pessoa que era viúva e que tinha os bens penhorados, onde não me deu garantias da outra parte que havia menor, onde eu fui comprar a outra parte dos filhos do enteado, do filho. Maria, podemos acelerar a conclusão deste caso, porque está a ficar bastante complicado para quem nos está a ouvir. É o seguinte, é que eu também não acredito na justiça, porque isto está em Torres Vedras, onde eu fiz uma compra às finanças, onde as finanças também não me dão garantias que a casa ainda venha a ser minha, porque há um herdeiro que, depois de eu fazer a negociação com as finanças, foi vender a uma outra terceira pessoa. Agora, onde é que está o meu direito? Se eu comprei a casa, onde é que há a justiça? Porque agora é só dinheiro. Os pobres não podem combater-se na justiça porque não têm dinheiro. Muito bem, Maria. Acho que percebi o que é que se passa aqui. É um cruzamento de dados que não aconteceu, pelos vistos. Vamos regressar já aqui para debater alguns dos casos das pessoas que nos contactaram. De facto, há aqui uma situação em que as pessoas não concordam de todo. De facto, há pouco fez a ressalva de que a justiça portuguesa não era tão demorada como... Sim, limitei-me a dizer o que acho. Exato, mas fez logo a ressalva a dizer que, para as pessoas isso não tinha grande importância, porque basta demorar mais tempo do que a urgência das pessoas e, obviamente, já é demorada demais. Mas eu não estive a fazer um elogio, eu penso que fiz uma análise realista. Mas, de qualquer maneira, a resposta dos telespectadores é precisamente nesse descontentamento em relação à forma como a justiça funciona. Há pouco comentávamos também que Fernando Rosas, falando do processo face oculta, dizia: agora espero que este processo tenha condenados, que se saiba a verdade e que se acabe de uma vez com esta ideia de que o acesso à justiça é discriminado. É uma ideia que muita gente tem passado, e principalmente as pessoas que nos ligaram esta tarde. É verdade. Quem tem bons advogados consegue avançar com o processo. Se nós percebermos que a mobilização de meios, sejam advogados, sejam parceiros técnicos, seja outro tipo de meios, exige dinheiro, quem tem mais dinheiro, evidentemente que tem mais meios para
esgrimir os seus argumentos. O que não significa que, perante o juiz, a circunstância de determinada pessoa ter uma condição económica de uma maneira ou de outra, que isso tenha... E uma pessoa ter algum... um bom advogado, com uma boa argumentação... Se eu tiver um grande advogado, e se eu tiver cometido um crime, e tiver um grande advogado a quem tenho muito dinheiro para pagar, e que seja um advogado habilidoso que consiga utilizar todos os argumentos que a lei lhe permite, e se eu nunca for julgado, evidentemente que eu acho que a justiça funcionou para mim, não é? Tive capacidade de evitar um desfecho que eu não queria que acontecesse. Isso é evidente que pode ocorrer. Por isso é que eu lhe dizia que temos de evoluir no sentido de o sistema judicial e o processo, que é onde as partes esgrimem os seus argumentos e o juiz toma a sua decisão, que o processo evolua no sentido de permitir que este tipo de coisas não ocorram. Mas se quiser fazer uma contabilidade, há uma certa ideia de que os poderosos são sempre absolvidos e quando é o poder que está em causa, os tribunais não condenam. Eu acho que essa ideia não resiste à análise dos factos. Se alguém quiser dar-se ao trabalho de olhar para a nossa história, estou a falar de casos que chegaram a julgamento. Não estou a falar de casos que andam 1 ano, 2 anos a ser investigados pela polícia, 3, 4 que não chegam a julgamento. É fácil olhar para a história e ver o conjunto de casos que chegaram a julgamento e que tiveram um desfecho com condenações, houve vários, muito mais do que até com absolvições. Isto significa apenas que os inquéritos estavam bem feitos, as pessoas estavam corretamente acusadas e provou-se que tinham cometido os crimes. Agora há aqui uma ideia, desculpe, que eu gostava de combater ou de discordar, que é do Sr. João Serra e de alguma maneira partilhada pelas outras pessoas. O Sr. João Serra foi o primeiro ouvinte, eu respeito a opinião dele, mas não concordo. Porque o Sr. João Serra, para ele e para muitas pessoas, está tudo bem no país. A única coisa que está mal é a justiça. A política está bem, a economia está bem. Também está o espectador que lembrou que as finanças não estão são bem, os juízes que fazem as leis. A educação está bem, a ética e lembrou que uma coisa, o juiz nunca se explica, nem explica a sua sentença. Também era o que eu penso que nenhum cidadão gostaria de ver e todos os dias o juiz acaba de tomar uma decisão e vem para a televisão explicá-la. Exato. Nenhum sistema funciona. A decisão tem que ser clara. O que eu quero dizer, a justiça evidentemente não está bem e nós todos estamos interessados em melhorá-la e os juízes, se não são os primeiros, estão na primeira fila. Agora, também partir do princípio que está tudo bem e que a justiça está mal, eu penso que é ter os olhos fechados e não olhar para o que anda à nossa volta. O telespectador João falava precisamente da questão da Casa Pia, que há pessoas envolvidas que têm a vida suspensa, quer as vítimas, quer os arguidos, e merecem seguir o seu caminho, sejam condenados ou não. Aqui o segundo telespectador que nos ligava relatava um caso um bocadinho complicado, as pessoas conhecem muito bem os seus casos e acham que toda a gente percebe o que não é um facto, que dizia que 10 anos à espera de 260 mil euros. Esse senhor deu um bom exemplo de uma coisa que já não é da justiça, mas nós é que apanhamos essa pancada toda, que são as penhoras e as execuções. Eu quero só dizer que há 700 mil processos parados em Portugal ou a andar muito devagar, que são processos em que, depois de estar reconhecido que a pessoa tem um crédito, não consegue cobrá-lo. 700 mil processos em 1.800.000, que são números redondos, o que está pendente, está a ver o significado disto. Estes processos hoje não são nos tribunais, estão entregues a solicitadores de execução, que são poucos, que estão mal preparados, que não têm, às vezes, mecanismos suficientes para atuar, e são processos que já nem são processos do tribunal. Só vão ao tribunal quando há algum litígio. Se a pessoa lhe penhoram o vencimento e a pessoa diz eu não consigo sobreviver sem o meu vencimento, muito bem, vai ao juiz para decidir. Cá está um bom exemplo de um conjunto de processos que não são já da responsabilidade do juiz, por má decisão do poder político. E aqui, deixe-me dizer que é do poder político todo, porque foi uma lei que foi aprovada por unanimidade. Veja lá esta ideia de que aqui nem sequer se pode atirar as culpas ao A ou B. Esta lei foi aprovada por unanimidade e talvez seja por isso que é difícil mexer. É um bom exemplo de como, às vezes, também apanhamos a pancada que não devia ser para nós. Mas, enfim, em relação aqui aos casos de corrupção, que estão também na ordem do dia, muitas críticas porque também são difíceis de com investigar. Certeza que são, mas evidentemente que são. Não é... E são os que as pessoas mais observam são difíceis, claro, e mais sentem que há uma injustiça tremenda, porque se fosse um pobre coitado a cometer um ato ilícito seria logo apanhado, enfim. Bom, mas eu quero recordar que as pessoas também sabem dar prémios às pessoas que são condenadas, porque a seguir podem elegê-las. Não é? As mesmas pessoas que estão aqui a queixar-se da justiça que não condena, depois da justiça condenar, às vezes também vão pôr o voto nessas pessoas. Portanto, também podem olhar para si, a sociedade também pode olhar para si própria e ver qual é o seu grau de exigência que tem. Porque é evidente que a investigação na corrupção é difícil e está
nas mãos de quem gera o dinheiro. Porque se eu for um procurador que precise de uma perícia financeira a um banco, ou me dão dinheiro para eu ter dinheiro para pagar a um perito, ou eu não consigo fazer a perícia. E se eu não fizer a perícia, evidentemente não tenho elementos para acusar. Portanto, há, neste tipo de processos, graus de dificuldade ainda maiores, que fazem com que o processo às vezes demore 1, 2, 3, 4, 5 anos a chegar ao julgamento. Mas deixe-me dizer isto, quando chega ao julgamento, é que é um processo do juiz. Até lá não. Até lá é um processo da polícia, do Ministério Público, que tem a sua... Eu aí não quero dar muita opinião, porque não tenho conhecimento suficiente para perceber quais são os fatores de morosidade. Compreendo que eles existem e certamente existem. Mas também não podemos partir agora do princípio que é tudo, porque muitas vezes os processos, as pessoas queixam-se, este processo tem 6, 7 anos. Bom, mas às vezes está só no tribunal há 6 meses e está a ser julgado e as pessoas acabam por ser ou condenadas ou... Muito bem, vamos ainda ouvir aqui alguns telespectadores. Chamo Alexandra Marques, nos liga de Vila Nova de Gaia. Peço já comentários muito rápidos. Boa tarde. Boa tarde. E para mim o problema da justiça está na própria concepção da justiça. A justiça é composta por leis complexas que servem para que os advogados depois possam ir buscar estratégias nessas leis para defender pessoas muitas vezes que são culpadas. E os advogados, claro, defendem pessoas que são culpadas. Por isso, o que eu acho que devia ser feito é, por exemplo, uma pessoa quando mata alguém não deveria ser condenada imediatamente a uma pena elevada para já, e depois não deveria ter direito a ter recurso. Eu pergunto-me, porquê que é permitido a uma pessoa que mata ter direito a recurso? Depois, outra questão que eu acho que não tem sido abordada na comunicação social é a questão da pena de morte. Eu, aliás, gostava de pedir à SIC que fizesse um debate sobre isso, porque há muita gente que hoje em dia gostava que houvesse pena de morte em Portugal para pessoas que matam, por exemplo, para pessoas que agridem, para homens que agridem as próprias esposas, como isso está na ordem do dia. E pronto, é tudo que eu tenho a dizer. Alexandra, muito obrigada. Vamos ainda ouvir Mário Pinto, nos liga de Lisboa. Peço-lhe também um comentário rápido, Mário. Muito rápido, muito rápido. Obrigada. Olá, boa tarde ao Sr. Dr. Juiz. Era o seguinte, eu vou contar só aqui uma pequena coisa, que faz 3 anos agora, em novembro, que eu tive um processo contra a TMN. O processo foi... eles desistiram do processo, e má hora que eles desistiram do processo, que foi nesse dia que eu parti a perna. E depois o tribunal manda-me uma carta a dizer que tinha a receber 153 euros de custas que paguei a mais. Isto já lá vão 3 anos. Acontece que o tribunal a mim deu-me 10 dias. Se eu, para requerer esses 153 euros, tinha que, durante 10 dias, eu tinha que fazer uma carta para a senhora doutora juíza. Sim, senhora, fiz a carta e a doutora juíza dá o despacho para me pagarem os 153 euros. E depois, eles não pagaram na altura devida e eu vou aquilo para a penhora. Isto já lá vão 3 anos. Por acaso, há dias, telefonei para o tribunal e disse, pois é, mas a senhora doutora juíza deu um despacho agora para a penhora. É impressionante como uma empresa como a TMN tem um processo destes por causa de 150, que é meu, não é deles, é meu, que eu paguei a mais, que o tribunal debitou-me aquelas custas e agora devia-me devolver o dinheiro. Mas por que razão é que a TMN não cumpre a ordem do tribunal? Muito bem, Mário, já percebemos exatamente a sua questão. É, aliás, uma boa forma de fecharmos esta opinião pública, que é afinal, a justiça também somos todos nós. Se nós todos agirmos com ligeireza, se calhar facilitamos também a vida aos tribunais e não andamos aqui a empatar tudo com 100 e tal euros. Não é? A justiça são os 10 milhões de portugueses e aquilo que os portugueses querem no sistema político têm, nos juízes que têm, naquilo que também eles são, não é? Porque, como eu lhe dizia há pouco, o grau de exigência que nós temos connosco, nós, a sociedade em geral, é fraco. É fraco. Nós não exigimos muito aos nossos governantes, devíamos exigir mais. E somos também pouco exigentes connosco, não é? Este senhor referiu-se a um caso concreto que, olhando para ele, não faz sentido. Quer dizer, se é uma grande empresa, esta ou outra qualquer, não importa,
quer dizer, da forma como a coisa está dita, não faz sentido. Não faz sentido sem pôr em causa que isso está a acontecer. Evidente, e que há aqui situações aí que nós não conhecemos. Em relação à Alexandra, que nos ligava a falar da pena de morte, é uma questão, essa enfim, senhora, é para além. É importante saber isto. Só se sabe se a pessoa cometeu o homicídio depois do recurso. Não se pode dizer, bom, cometeu o homicídio, não tem recurso, porque o juiz também se pode enganar, ou a avaliação das provas pode não ter sido. Quer dizer, nós não podemos também... E, aliás, nós usamos sempre o termo alegado homicida, claro, mesmo quando o homicida podemos confessa o crime. Na solução radical e a verdade às vezes está bastante escondida. Absurda de, agora vamos prescindir dos direitos todos de defesa para a coisa ser rápida. Isso também não podemos... Exatamente, temos que garantir que as coisas correm bem. Manuel Ramos Jorge, obrigada pela sua participação na Opinião Pública desta tarde. Só falta dizer que no inquérito telefónico perguntávamos aos telespectadores se acreditam que é possível tornar a justiça mais célere, mais rápida. 45% dos telespectadores dizem que sim e 55% têm opinião contrária. Fechamos aqui a Opinião Pública. Já a seguir saiba como é que está o trânsito a esta hora. Às 6, a Carla Jorge de Carvalho apresenta o jornal. Boa tarde. Até amanhã.